Bom dia. Bom dia. É com muita alegria que recebemos o convite pela organização do evento para presidir a palestra do ministro André Luiz de Carvalho, do Tribunal de Contas da União. E nesta oportunidade, parabenizo o ministro Biratã Aguiar, o advogado Sabino Henrique, por mais uma vez realizar esta edição, um evento que busca o aperfeiçoamento, busca estabelecer orientações, diretrizes para uma melhor administração da coisa pública. E nesta qualidade de integrante do Conselho Nacional do Ministério Público, e aqui quero render homenagens ao nosso querido Adonis, chefe da Procuradoria Regional da República da Primeira Região, que aqui se faz presente também, que logo mais irá ministrar uma palestra neste evento. Quero registrar o arguto trabalho que o Tribunal de Contas da União tem feito, não apenas no que dispõe a fiscalização, ministro, mas sobretudo na orientação de como melhor administrar os bens pertencentes à coisa pública. E para não adiantar, e cansá-los, vamos aqui fazer um pequeno relato da história profissional acadêmica do ministro André Luiz Carvalho. Ministro André, ministro substituto do Tribunal de Contas da União, mestrando em Direito Econômico, Financeiro e Tributário em regime especial pela Universidade Católica de Brasília, bacharel em Direito pelo Centro Universitário Euro-Americano de Brasília, mestrado em Aplicações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, pós-graduação estricto sensu, pelo Rio de Janeiro, bacharelado como oficial do Exército pela Academia Militar das Agulhas Negras, Resende, Rio de Janeiro, professor do curso de Direito da Universidade de Brasília, lecionando as disciplinas de Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Financeiro, Introdução ao Estudo do Direito e Direito Romano. Professor do Instituto Brasiliense de Direito Público, professor da Escola Paulista de Magistratura e também da Fundação Getúlio Vargas e, por fim, da Associação Brasileira de Orçamento Público. O ministro André ministrará palestra cujo tema Controle Interno e Prevenção à Corrupção, tema dos mais relevantes, os quais se pretende impedir, inibir que atos contrários à boa gestão de recursos públicos sejam apenas repreendidos depois de sua prática. Então, a administração pública que procura estabelecer práticas propositivas em seu controle interno, certamente terá um grande instrumento para impedir distorções ou mesmo a própria corrupção no âmbito da administração pública. O palestrante está concedido o direito de falar da tribuna e disporá o tempo de 50 minutos, mas ficará a critério do palestrante abordar como assim bem entender. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Bom dia. É uma satisfação poder participar desse evento com todos vocês. Uma saudação especial ao meu presidente da mesa, doutor Leonardo. Agradeço pela recepção aqui. Um parabéns especial ao doutor Sabino pelo seu aniversário de 30 anos, como disse o ministro Biratã Aguiar. Uma saudação a todas as autoridades presentes da figura do doutor Adonis, que muito prestigia aqui nesse evento, e a todos os colegas em especial pela participação. Eu já tinha solicitado a autorização do presidente da mesa e eu obtive. Pretendo falar rapidamente aqui do púlpito, acho que fica mais fácil o nosso contato. Muito bem, meus amigos. Eu fui chamado para conversar com todos vocês rapidamente
dentro do painel Transparência e Eficiência Administrativa, sobre o item Controle Interno e Prevenção à Corrupção. Pretendo fazer de uma maneira bem objetiva. Vou fazer uma abordagem inicial um pouco mais, digamos assim, teórica, um pouco mais sistêmica e acadêmica, para em seguida me debruçar sobre uma questão mais específica da lei anticorrupção empresarial, trazendo algumas considerações. Não poderia iniciar a nossa conversa, já que um dos itens a ser discutido é a questão da corrupção, já posso adiantar boa parte das minhas conclusões, no sentido de que a grande prevenção e redução da corrupção no Brasil me parece que passa pela simplificação de normas, entre elas a simplificação legislativa, também pelo desempenho e o esforço do governo federal e dos governos estaduais, distrital e municipais, no sentido de melhorar o padrão de educação, porque o povo com maior grau de educação vai poder exigir melhor os seus direitos e cumprir os seus deveres, como o ministro Biratã já muito bem pontuou no tópico anterior. Então, eu acredito que esse seja o grande foco, simplificação de procedimentos e até o desenvolvimento da questão de educação. Muito bem, deixa eu só... Logo de início também uma palavra, né? Sêneca já dizia que desde que o dinheiro começou a merecer honras, a honra autêntica começou a perder terreno. A gente está muito associado aqui no Brasil à ideia de corrupção, a corrupção financeira e até a corrupção financeira ligada à administração pública. Mas corrupção, salvo o melhor juízo, é algo que vai muito além. Quando o nosso amigo Paulo Bugarin, trouxe a questão aqui do colega que não observou as normas dentro do aeronave, aquilo é corrupção, né? É corrupção porque você não se submete às normas dentro do bem comum, dentro da busca do bem comum. Quando a gente não observa uma regra de trânsito, nós também estamos agindo com corrupção. Corrupção aos padrões estabelecidos para aquele tipo de procedimento. E é nesse sentido que eu já tinha adiantado que um grau de educação vai nos permitir evoluir nesse sentido. Mas a minha discussão, na tônica de hoje, vai ser mais centrada em relação à questão da corrupção financeira, com algum foco na questão administrativa. Eu pretendo seguir esse sumário, a introdução que a gente já está conduzindo aqui, um desenvolvimento onde a gente pretende rapidamente observar alguns detalhes acadêmicos sobre fiscalização e controle, as questões de funções estatais e controle estatais, os objetos e os aspectos da fiscalização, uma rápida passada por alguns aspectos da lei anticorrupção empresarial, que acredito que seja uma novidade que a gente possa discutir rapidamente no evento, e uma conclusão, que eu já adiantei boa parte delas falando sobre educação. Fiscalização e controle, uma visão assim, um pouco mais acadêmica, só para recordar a todos os senhores. O artigo 70 da Constituição, ele nos ensina que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos recursos federais, aqui fiz uma síntese, é feita pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Importante, talvez, nós observarmos nesse ponto que a Constituição, não por acaso, separa a fiscalização de controle. São dois institutos que podem ser considerados distintos, até porque, se não fossem distintos, não teriam colocações distintas na Constituição. E talvez a gente possa, então, visualizar essa separação por esse aspecto. Fiscalização pode ser entendido como verificação. E aí nós temos a fiscalização parlamentar, judicial, executiva. Controle, por sua vez, é algo menor, né? Algo que está dentro de um subconjunto dentro da fiscalização. Controle é a possibilidade de verificação e ação, agir. Apenas a título de curiosidade, então, para a gente poder avançar, seria possível entender que quando algum legitimado ajuiza uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, ele está estimulando a fiscalização abstrata de normas pelo Poder Judiciário. Se o Supremo eventualmente decide, agindo, por exemplo, arguindo a inconstitucionalidade de determinado dispositivo legal, ele já estaria no foco do controle porque ele está agindo. Na mesma linha, se o Supremo entende que aquele dispositivo normativo não padece de inconstitucionalidade, seria razoável dizer que, nessa hipótese, houve fiscalização abstrata de normas, mas não houve controle da norma, porque não houve a necessidade da inconstitucionalidade, da declaração da inconstitucionalidade daquele dispositivo. Mas no meu caso específico aqui, dentro do tema controle interno e prevenção de corrupção,
eu pretendo me centrar mais na questão do controle financeiro, que é um subconjunto dentro de toda essa estrutura. E aí, nesse ponto, talvez a gente vale a pena já lembrar o seguinte: nós podemos distinguir as ações de controle das ações de auditoria no sentido lato sensu. Vamos tentar entender essa visão a partir do ponto seguinte. Quando pegamos a doutrina, ela nos ensina que a auditoria interna equivale a um trabalho organizado para revisão e apreciação dos controles internos. Ao passo que controle interno, que é inclusive o tópico da nossa conversa de hoje, se refere a procedimentos de organização adotados como planos permanentes de uma empresa. E aí nós podemos dizer da União como uma empresa, lato sensu. Ou seja, meus amigos, todo procedimento organizado e permanente é controle. E quando nós adotamos um trabalho organizado para a revisão desses controles, nós estamos implementando ações de auditoria no sentido lato, amplo da palavra. Muito bem. E por que isso existe, essa concepção existe? Há várias explicações. Uma explicação teórica bastante aceita no âmbito da teoria da administração é o famoso conflito de agência, né, dentro da relação agência. É que numa empresa, e aí volto a insistir, nós podemos considerar a União, a administração pública, como uma empresa no sentido amplo da palavra, ou seja, um grupo organizado que por meio de gestão, trabalho, né, e até a parte de capacitação empresarial dos seus líderes pretende chegar a um objetivo. Poderia, então, estar sujeito à relação de agência. A relação de agência, então, é um contrato informal estabelecido entre o principal e o agente. Vamos lembrar, por exemplo, uma SA. O principal são os sócios, os agentes, os diretores. Agora vamos trazer isso para o setor público. O principal é a sociedade, o agente, por exemplo, os dirigentes do governo. Muito bem, mas tanto na empresa quanto no setor público prevalece sempre aquela dúvida: será que o agente está agindo de acordo com os interesses do principal? Né? É o famoso conflito principal-agente. E a gente tem visto até que na maioria das vezes não tem agido, né, na mesma linha do interesse do principal. Bom, por existir essa dúvida é que surge a necessidade dos custos de monitoramento, ou seja, estabelecimento de mecanismos de controle, principalmente, para que nós possamos limitar, então, as atividades irregulares desses agentes. Isso é o que preconiza a teoria. Bom, em síntese, então, nesse aspecto, nós poderíamos dizer que na dimensão dos processos nós temos a auditoria tentando garantir a governança, hoje muito discutida, né? Até o próprio TCU, no último ano, vem discutindo governança pública. E já por outro lado, na questão da dimensão dos princípios, nós teríamos a auditoria com foco de buscar a questão de prestação de contas e responsabilização, accountability, além de outros 3 valores básicos na ética da governança, que seriam o senso de justiça, fairness, a parte de transparência, disclosure e conformidade com as normas, que é a parte de compliance. Muito bem, então a partir do contexto em que nós já definimos bem a diferença entre controle e auditoria, controle como mecanismo permanente, né? Auditoria como mecanismo para checar o funcionamento dos controles, nós podemos então agora tentar trazer isso para um mundo mais prático do nosso dia a dia da administração pública brasileira, vendo a questão das funções estatais e os controles estatais. Voltando então ao artigo 70 da Constituição, mas agora com outro viés, com outro foco, nós já sabemos então a diferença entre fiscalização e controle, e aqui controle externo e interno, ok. Mas o ponto central agora é talvez nos centrarmos aqui, ó, sobre a questão do tipo de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Isso já foi objeto de discussão na conversa de ontem, mas eu pretendo, na medida do possível, conduzir com um foco um pouco diferenciado. Então, espero que consiga. É que podemos ver aquela vertente agora nessa questão das funções estatais básicas, né? Já sabemos que cabe ao Executivo administrar, ao Legislativo legislar e fiscalizar, ao Judiciário julgar com jurisdição. Essas são as funções estatais típicas. Nós temos as atípicas, como todos sabemos. Além das funções essenciais da Justiça, claro que de tão importantes devem ser citadas ali nesse contexto. Mas um ponto interessante, meus amigos, aqui de ser observado,
é que quando nós pegamos toda a doutrina e ela discorre sobre as funções estatais básicas, na parte final do capítulo, normalmente um parágrafo, no máximo 2 parágrafos, os autores falam assim: existe também a função política, que é exercida por todos em nome do executivo, as políticas públicas. Estranhamente, isso é feito dessa maneira, em um único parágrafo. Porque talvez ali nós tenhamos a parte mais importante da administração, da questão do Estado, do governo e da administração, que são, que é, melhor dizendo, a condução das políticas públicas. O TCU se depara sobre esse modelo sob 2 perspectivas. Ele exerce a sua competência constitucional, como o nosso amigo o Paulo Bugarin nos prestigiou aqui antes, mostrando que o TCU, então, tem competência para julgar as contas dos administradores, por exemplo, estão aqui. Mas o TCU também exerce um papel importante nesse cenário, quando aqui ele emite um parecer prévio sobre as contas do presidente da República, ou seja, examinando a questão das funções políticas. E esse é um ponto interessante, porque hoje o Tribunal desenvolve um trabalho em parceria aí com a OCDE, no sentido de descobrir qual seria o melhor mecanismo para fazer a apreciação dessas contas do presidente da República, chamadas de contas de governo, no sentido amplo, para emissão do parecer prévio. Muito bem. Mas se atentarmos para essa questão do verbo administrar, da função típica e atípica, é importante a gente agora recordar que administrar está inserido no contexto das técnicas administrativas, né? Administrar é planejar, dirigir, organizar e controlar, lembrando que dirigir é a supervisão, coordenação e controle direto. Esses 3 blocos compõem a gestão, e esse bloco compõe o nosso controle, já falado anteriormente. Eu costumo falar sempre, ministro Biratã, embora não seja politicamente correto, né? O nosso chefe é o nosso diretor. Ou seja, então, poderíamos dizer de uma maneira não politicamente correta que o nosso diretor, o nosso chefe é o famoso super cocô, né? Ele supervisiona, coordena e controla. É isso que ele deve fazer. A gente tem uma visão, às vezes, errada. Por vezes, a gente acha que o chefe tem que estar efetivamente trabalhando em alguma coisa específica, mas não é essa a ideia. A chefia e direção, ela deve buscar delegar, sem ficar com nenhuma atribuição específica, de tal maneira que do lado de fora ela possa fazer a supervisão, coordenação e controle direto. Muito bem. Mas então, definido aqui o prisma da gestão e definido o prisma do controle, é importante lembrar que existe essa gestão e controle pela área gerencial, essa gestão e controle pela área financeira, que é o nosso foco da conversa de hoje. É sempre importante lembrar que não é por acaso que nós temos um chefe que nos concede férias e um outro chefe que nos autoriza o pagamento de férias. É que a gestão financeira, aqui embaixo, deve ser separada da gestão gerencial. Conceder férias, pagar pelas férias. Eu costumo lembrar sempre, a 8.112, por exemplo, nos permite lá na órbita federal, como servidores federais, aplicar a pena de suspensão. E aqui eu poderia ter a conversão da suspensão em multa. Quer dizer, a vertente gerencial, ela se relaciona com a financeira, mas deve ser estudada de maneira separada. Então, em síntese, nós temos, na verdade, do ponto de vista administrativo, 4 análises. Nós temos a gestão gerencial, a gestão financeira, o controle gerencial, o controle financeiro, lembrando sempre que o TCU está focado muito mais na sua missão constitucional de exercer o controle financeiro. Ao passo que o Conselho Nacional do Ministério Público, aqui representado pelo Dr. Leonardo, né, o Conselho Nacional de Justiça, como todos nós sabemos, esses órgãos foram instituídos constitucionalmente com a vertente de fazer o controle gerencial e financeiro, diferente do Tribunal de Contas. Muito bem. Essa é uma visão mais pragmática, bem rápida, lembrando que, então, nós temos aqui os órgãos do governo e a questão da administração e os seus sistemas de controle da administração financeira totalmente estruturados. Lembrando que mais recentemente, com a emenda constitucional, a Defensoria Pública da União ganhou autonomia, ou seja, ela deixou de estar aqui dentro subordinada aos ministérios e, tendo autonomia, passou agora a poder desenvolver as suas atividades administrativas e financeiras. Isso aqui vai ter impacto, com certeza, na questão do controle interno e externo. Basta ver que, recentemente, o Defensor Público Geral da União teve até no TCU
buscando orientações de como deveria proceder com esse seu novo padrão de governança. A administração pública, como já tínhamos visto, tem a questão gerencial e financeira. O nosso foco na conversa de hoje é a administração financeira, gestão financeira e controle financeiro, com a questão do controle interno e controle externo, mas o tema da abordagem é o controle interno e a prevenção de corrupção. Mas, salvo melhor juízo, ministro Biratã, eu quis entender esse controle interno como controle interno naquela concepção abstrata de procedimentos contínuos de controle. Muito bem. Essa visão anterior pode ser vista também assim, né? O sistema de controle, com toda a sua sistemática, o legislativo mais vocacionado a fazer o controle político-financeiro, o controle político pela CPI, o judiciário pelo controle de legalidade e constitucionalidade, o executivo, em especial, que faz o controle administrativo, muito embora ele possa ser feito também de modo atípico nos demais poderes, fazendo controle administrativo e hierárquico. E aqui eu gosto sempre de destacar uma posição, às vezes até por um pouco de desconhecimento nosso, a imprensa nos traz uma carga de, digamos assim, descontentamento desnecessária. A imprensa nos traz uma carga de pessimismo, por vezes desnecessário. É comum sair na imprensa aquela famosa frase: a CPI vai acabar em pizza. Não, meus amigos. A CPI ela é institucionalizada na Constituição como um organismo destinado ao controle político. Não se espera uma decisão jurisdicional da CPI. Não se espera um controle mais efetivo da CPI. Espera-se apenas uma responsabilização política. Se isso é, teoricamente, acabar em pizza, isso vai acabar em pizza do ponto de vista político. Até porque nós sabemos que toda aquela documentação coletada pela CPI vai ser encaminhada ao Ministério Público e vai poder tomar as ações judiciais cabíveis, né? E nesse ponto, interessante observar que às vezes até o desconhecimento, ou às vezes até uma questão meramente retórica, jurídica, certa vez no TCU, nós tivemos uma ostentação oral muito famosa, se não me falha a memória à época, o presidente até o ministro Biratã Aguiar, em que um advogado na tribuna foi defender a questão afeta à sua empresa, e o advogado basicamente falou o seguinte: senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral, eu venho aqui à tribuna defender a questão da empresa, explicou toda a questão de fato, e no final a discussão de mérito, ministro Biratã. Era o famoso decreto 2745 de 98 da Petrobras, que o TCU vem sistematicamente apontando inconstitucionalidade, e o advogado tentando dizer que o TCU não poderia falar isso, ele disse assim: eu gostaria de lembrar que no direito brasileiro apenas o Supremo Tribunal Federal pode fazer controle de constitucionalidade. Aquilo me impressionou muito na época, eu cheguei a conversar com o Benquerê, que estava ao meu lado. Eu não sei até hoje se o advogado falou aquilo com mera retórica ou se ele acreditava naquela ideia, né? Nós sabemos que o controle de constitucionalidade ele é feito pelo judiciário, né? O Supremo no controle, pode fazer o controle concentrado, mas o judiciário no controle difuso. Mas observe, ele pode ser feito até mesmo pelo legislativo, na Comissão de Constituição e Justiça, quando dá um parecer pela inconstitucionalidade, ou pelo executivo, quando ele apõe um veto pela inconstitucionalidade do projeto de lei. Então, o sistema, as funções estatais, típicas e atípicas, na verdade, elas podem ser entendidas também no seu desdobramento de controles típicos e atípicos. Mas a importância maior disso é que, após entendermos toda a sistemática acadêmica, teórica do controle, a gente possa fazer algumas rápidas digressões sobre a questão da lei anticorrupção. Mas antes, vale a pena a gente se debruçar sobre os objetos e os aspectos do controle. Voltando ao artigo 70 da Constituição, mas agora com outro foco, nós pretendemos então agora lembrar que essa questão contábil, orçamentária, financeira e patrimonial, ela deve ser vista separada da questão operacional, porque a questão operacional deve ser vista do lado da legalidade, legitimidade e economicidade. Vou tentar ser mais explícito, mais claro. É que nesse dispositivo constitucional, o que está em azul pode ser entendido como sendo os aspectos da fiscalização. O que está em vermelho são os objetos da fiscalização. E aí, recordando, os objetos, então,
é a parte contábil, orçamentária, financeira e patrimonial. Lembrando que contábil é examinar registros e demonstrações contábeis, a parte de fiscalização orçamentária é examinar as autorizações legislativas de receita e despesa, a parte de fiscalização financeira, os fluxos financeiros de recebimento e pagamento, e a parte de fiscalização patrimonial, a fiscalização de bens, direitos e obrigações. Observe, meus amigos, imagine um determinado agente público sendo escalado para fazer um processo de inspeção ou um processo de auditoria, aí já no sentido bem estrito, em que esse agente público vai ter que, por exemplo, fazer um exame da questão orçamentária. Se ele fosse fazer um exame da questão orçamentária, ele não se preocuparia com dinheiro, né? Porque o dinheiro é financeiro, ele só ia se preocupar com as autorizações legislativas de despesa e receita. E essa questão dos objetos de fiscalização é bem interessante, porque, observe, por vezes, nós temos uma determinada despesa que foi devidamente autorizada pelo Legislativo, devidamente registrada pela contabilidade, os pagamentos foram efetuados, mas quando a equipe de auditoria vai a campo, descobre que o bem não existe. Basta lembrar, por exemplo, da máfia do sanguessuga, né? E toda a dinâmica. Então, esses 4 objetos da fiscalização, eles são interessantes porque a gente tem que examinar esse contexto. E a questão dos aspectos? Bom, é que aqueles objetos vão poder ser entendidos a partir desses 2 aspectos, o operacional e de conformidade, também chamado de regularidade. É sempre bom lembrar que numa fiscalização de regularidade, conformidade, a equipe vai a campo para verificar economicidade, legalidade e legitimidade, com esses padrões que nós já sabemos. Veja bem, também numa visão mais prática, eu posso ter que, por exemplo, diante de uma emergência, caiu lá uma parede de um prédio público, eu tenho que fazer um contrato, uma contratação direta para fazer a reparação desse patrimônio. Observe, eu venho e contrato uma licitação dispensável por emergência para a construção, para a reparação daquela parede. Isso parece que é legal. Bom, agora eu contrato com a empresa do meu irmão. Aí já não é, embora seja legal, não é legítimo, porque contratar com a empresa do meu irmão, isso fere o interesse público, os padrões éticos. E pior, se eu contratar com a empresa do meu irmão, ou seja, com qualquer outra empresa, ou seja, qualquer empresa, mas contratar a preços fora do valor de mercado, isso é antieconômico. Aqui um detalhe interessante, eu fico bem à vontade de dizer que aprendi isso com o meu amigo ali, ministro Sherman, no tribunal. Recentemente, como todos nós sabemos, a presidenta Dilma pôs veto a algumas questões da LDO, entre elas aquela questão do uso de sistemas, de custos, né? Num primeiro momento, a mídia começou a divulgar que isso aí poderia trazer transtornos à questão da fiscalização do tribunal. Mas aí eu vou me apoiar aos ensinamentos do meu professor, ali, que o ministro Sherman foi sempre meu professor desde o curso de formação, quando eu entrei como auditor federal no TCU. Uma vez, numa sessão do plenário, o Sherman deixou bem claro, e eu achei isso muito importante, que o tribunal não usa os sistemas de custos porque a LDO autoriza. O tribunal usa os sistemas de custos porque aquilo lá é um padrão técnico. E como já diz o princípio da legalidade, se o gestor tem que optar entre uma escolha técnica e uma escolha leiga, ele é obrigado a usar critérios técnicos. Então, ainda que haja veto a qualquer projeto de lei que disponha sobre questões de uso de sistemas de custo, pelo simples fato de eles existirem, serão usados. Esse foi o ensinamento que o tribunal colheu a partir de uma ponderação que o ministro Sherman fez há uns 4, 5 anos atrás. Não sei nem se o ministro Sherman lembra desse processo. Foi um processo até em que eu era o relator, ele era o revisor, e ele me corrigiu nesse ponto. E é verdade, ele está certo nesse ponto. Muito bem. Agora, e a questão das fiscalizações operacionais? Porque a regularidade nós já vimos. Essa aqui é uma nova vertente, né? Nova no sentido prático, porque no sentido teórico já existe há muito tempo. Que é a questão do exame da economicidade operacional, da eficiência, da eficácia, da efetividade, com aqueles aspectos que eu não vou perder tempo discutindo, porque aqui nós estamos só recordando. Gostaria apenas de lembrar que a visão mais atual está acrescentando a esses 4 dispositivos a questão
também do exame de qualidade e excelência, que seriam 2 pontos novos a serem examinados ali. A grande pergunta que existe hoje é a seguinte, porque no último ano em especial, e esse ano dando continuidade, o TCU se dedicou um pouquinho mais ao exame das questões operacionais pelas unidades de controle externo. Um ponto interessante de ser observado aí, meus amigos, é o seguinte aspecto. Se essa fiscalização operacional pode, em maior ou menor grau, contribuir para a redução da corrupção no Brasil. O que vocês acham? Essa é a pergunta. Eu acredito que temos vários agentes trabalhando em vários segmentos do controle. Eu vou tentar passar a minha opinião. Eu acredito que seja viável, sim. E vou dizer por quê. É que, por exemplo, num caso concreto, eu vou me permitir apenas não dar o nome do Ministério. Quando o TCU fez uma auditoria operacional e descobriu que determinado Ministério da Administração Federal praticamente não tinha nenhum servidor concursado, só tinha ocupantes de cargo e comissão ou contratados temporariamente, isso é uma visão operacional. Há uma possibilidade de integrá-lo à administração? Acredito que o próximo passo seja ter que incorporá-lo à administração. Mas, de qualquer maneira, quando você chega ao Ministério, faz uma auditoria com viés operacional e descobre que esse Ministério não tem nenhum servidor concursado, essa visão operacional, ela nos ajuda também na previsão da corrupção, porque se não há nenhum concursado naquele Ministério, alguma coisa de errado está acontecendo. Nada contra o contratado temporário, nada contra o ocupante de cargo em comissão. Eles exercem importante papel na administração pública. Mas, com certeza, o servidor concursado também exerce. E essa deficiência operacional naquele órgão revela, na minha opinião, uma vulnerabilidade para que possa ocorrer um maior volume de corrupção naquela área. Então, a fiscalização operacional, ela pode e deve, sim, contribuir muito para a prevenção da corrupção. Bom, enfim, chegamos naquela abordagem mais prática, mais específica sobre a Lei Anticorrupção Empresarial, uma lei editada já há mais de 6 meses, mas que começou a produzir efeitos mais recentemente. Vou trazer só alguns aspectos bem rápidos para nós discutirmos. Essa lei, a 12846, de agosto de 2013, mas que produziu efeitos só 180 dias após a sua publicação, ela diz basicamente o seguinte, que a lei pretende trazer a responsabilização objetiva, civil e administrativa de pessoas jurídicas por atos contra a administração pública. Isso é uma vitória. Ou seja, nós sabemos que muitas pessoas de má fé montavam uma empresa apenas para se beneficiar de uma falha, de uma janela que tinha, uma sombra que tinha na questão da fiscalização. Elas se acobertavam por detrás da empresa. Isso agora vai ser afastado. E ela diz algo que eu achei até mais importante. Ela diz que essa lei se aplica à pessoa jurídica com personalidade ou não, independentemente da forma, seja ela constituída de fato, seja de direito, ainda que temporariamente, ou seja, pega todo mundo. Todos aqueles que estiverem se acobertando por detrás de alguma sociedade para praticarem atos contra a administração pública estarão aqui inseridos. O artigo 2º prossegue dizendo que, de modo objetivo, quais seriam então aqueles atos contra a administração pública? Seriam os atos lesivos previstos nesta lei praticados em interesse ou benefício, em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. Nesse ponto, eu me permito tecer uma pequena crítica. Eu acho que essa lei ganharia mais se ela não ficasse adstrita apenas às hipóteses desta lei. Se ela pudesse ter uma abrangência maior, pegando todas as infrações no sentido mais amplo. E ela prossegue dizendo que a responsabilização da pessoa jurídica, nesse caso aqui, não exclui a responsabilização individual dos dirigentes, administradores, autores, coautores e partícipes. Até aí, sem muitas considerações. Vem o artigo 5º e nos traz a seguinte informação. Que os atos lesivos, então, à administração pública, nacional ou estrangeira, nessa nossa conversa eu vou me ater só à questão nacional, mas até por força de convenção internacional existe a previsão para a questão de
repressão contra atos lesivos à administração estrangeira, mas eu vou me ater aqui a lesivos à administração nacional. Ela diz que esses atos lesivos, para fins dessa lei, serão todos aqueles atos praticados por pessoas jurídicas mencionadas no artigo 1º, que é bem amplo, que atentem contra o patrimônio público e contra os princípios da administração. Essa aqui é a questão estrangeira, eu vou deixar de lado. Então, observe, meus amigos, tem um ponto de contato muito forte com a abordagem anterior do nosso amigo Bugarin, em que ele falou que se você causar dano ao patrimônio público, erário, no sentido lato, você incorre em improbidade administrativa. E se você praticar ofensa aos princípios da administração, você também pratica improbidade. E ao mesmo tempo ainda vai estar submetido aqui. Porque lembra, a improbidade vai tentar buscar a pessoa física. Essa lei vai tentar também alcançar as pessoas jurídicas. E acho que esse é um grande avanço. A minha crítica, volto a insistir, é que a lei poderia ter sido menos modesta. Em vez dela atingir apenas os atos definidos na própria lei, ela poderia ter ido muito além. E o que seriam, então, as sanções aplicadas segundo a Lei 12.846? São aquelas previstas no artigo 6º, dizendo que as sanções administrativas basicamente são multa e publicação extraordinária na imprensa, nos mecanismos de comunicação de uma maneira geral. Ou seja, de uma certa maneira, a empresa paga uma multa, essa multa é uma proporção do seu faturamento bruto. Quando isso for inviável, ela vai poder ser aplicada de modo absoluto, de 6 mil até 60 milhões. A multa vai produzir algum efeito. O efeito financeiro de repressão, pecuniária, para a empresa. O interessante é lembrar que agora vem esse novo mecanismo aqui de punição, que agora nós vamos divulgar de uma maneira geral, porque essas duas sanções podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Observe, essa publicação extraordinária, ela se dá por meio da publicação da decisão condenatória nos meios de comunicação de grande circulação ou, na falta de circulação nacional, aqui é a minha crítica. Perceba, quando você vai publicar na imprensa, já poderia ser direto na comunicação nacional e não regional, porque eu não sei se vocês concordam. Embora a infração tenha sido cometida numa determinada região, se você dá a ciência da pena em âmbito nacional, isso serve de mecanismo dissuasor para as outras empresas. Bom, mas além da publicação na mídia, vem a publicação por fixação do edital na própria empresa, ou seja, na entrada da empresa haverá um edital mostrando que ela foi punida por infração contra a administração pública, ato lesivo contra a administração pública, e no sítio eletrônico da Rede Mundial de Computadores. Muito bem, alguns aspectos rápidos processuais sobre essa lei. A instauração e o julgamento do processo administrativo vai caber à autoridade máxima, vai poder ser instaurado de ofício ou mediante provocação. Essa instauração e julgamento, como regra, pode ser delegado, mas não pode haver subdelegação. E talvez o ponto mais importante, no âmbito do Executivo Federal, a CGU vai ter competência concorrente para instaurar os processos. Perceba que aqui não está escrito que ela vai ter competência concorrente para julgar, para instaurar. Ela vai poder instaurar o processo de modo concorrentemente, ou seja, se o Ministério não fez, a CGU faz, ou então avocar os processos instaurados. O Ministério instaurou, mas está demorando, por exemplo, a CGU vai poder avocar. Um detalhe interessante é que, se ela avocar esses processos, ela vai poder examinar a regularidade ou corrigir o desandamento. Mais uma vez, está deixando claro que não caberia a questão da punição aplicada pela CGU, quem vai aplicar é o próprio órgão. Muito bem. Mas o interessante é que, em seguida, a legislação prevê a possibilidade da autoridade máxima celebrar um acordo de leniência com aquela empresa que colabore efetivamente com o resultado das investigações. E detalhe, esse acordo de leniência vai acontecer desde que haja identificação dos demais envolvidos e a obtenção célere da informação comprovando o ilícito. O acordo de leniência, nós estamos vendo um caso prático hoje, a questão do CAD envolvendo a metrô de São Paulo, e foi estendido aqui para essa questão da lei.
Observe, esse acordo só vai poder ser celebrado se cumulativamente atender a esses requisitos. Entre eles, a pessoa jurídica tem que ser a primeira a se manifestar, ou seja, quem se manifestar primeiro celebra o acordo de leniência, quem ficou para depois já não consegue mais. Detalhe, ela acesse completamente o envolvimento na infração, admita sua participação e coopere de modo permanente e pleno para o esclarecimento daquela situação. Esses acordos de leniência, eles isentam a pessoa jurídica que fez o acordo de receber essas sanções. Basicamente, o que é? A publicação extraordinária e a redução da multa em 2/3, mas não exime o ressarcimento integral do dano. Aí, ministro Biratã, eu em especial, eu me permito entender que eu acho que poderia ter ido além. Eu acho que a lei poderia ter dito o seguinte: a empresa que colaborou na investigação não responde pelo dano. Era um incentivo maior para ela denunciar. Porque, veja bem, agora se nós temos um determinado segmento, 2, 3, 4 empresas em conluio para fraudar determinada licitação, por exemplo, elas vão sempre ficar com medo qual vai ser a primeira que vai poder aderir, entregar a outra e não ressarcir o dano. Lamentavelmente, a legislação optou por não eximi-la do ressarcimento integral do dano. Eu acredito que talvez pudesse ser feito um estudo num sentido maior. A discussão que sempre teve aqui é o seguinte: eu não poderia eximi-la do dano porque ela concorreu para o dano. Não, o que a gente vai discutir aqui é o seguinte: ela concorreu para o dano, mas ela buscou um certo, digamos assim, ou um arrependimento eficaz, se ela fez antes daquele dano se materializar, ou pelo menos contribuiu para a apuração do delito. Então, acho que a legislação poderia pelo menos ter ido além e deixado ao Supremo e aos demais órgãos do Judiciário para discutir essa questão. Um aspecto interessante de ser destacado, meus amigos, é que eu não vou abordar aqui, mas além das sanções administrativas, nós temos sanções judiciais. Entre elas, a proibição de receber crédito e benefícios. Crédito é empréstimo. A empresa vai ficar vedada de 1 a 5 anos de receber empréstimos. Aquela empresa que for condenada por infração. E no caso da empresa que celebrar o acordo de leniência e entregar as demais, essa empresa vai poder ser dispensada dessa punição. Já chegando para a conclusão, aspectos finais, lembro que a celebração do acordo interrompe o prazo prescricional, que a CGU é o órgão competente para celebrar esse acordo de leniência apenas no Executivo Federal, e esse ano passado, no segundo semestre de 2013, teve uma comunicação plenária do TCU. O TCU, salvo melhor juízo, hoje estuda a questão se seria possível nós adotarmos acordos de leniência no âmbito do TCU, porque se a CGU pode no âmbito do controle interno, talvez o TCU vá poder no âmbito do controle externo. Muito bem, o Executivo Federal cria aqui o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, em que vai dar publicação às sanções. Só para termos uma ideia, eu lembro que o ministro Biratã, de uma maneira muito mais rápida, e já antevendo tudo isso, criou um cadastro há uns 6 anos passados, tentando reunir todas as infrações cometidas. Então agora a lei vem consolidando uma posição do ministro Biratã na sua presidência, já tinha há muito tempo, mas talvez aqui a grande vantagem é que esse cadastro nacional ele vai abranger todas as esferas de governo. É importante lembrar ainda que, além daquele cadastro nacional das empresas punidas, permanece válido aquele cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas, que é controlado pela CGU, e que agora a lei dá um alcance maior para ele. Diz que a publicação desse cadastro, em relação às punições do artigo 87 e 88 da 8666, também vai englobar todas as esferas de governo. Ou seja, os tribunais de contas dos estados, dos municípios ou do município vão poder, eventualmente, colocar as informações ali, ou acessar as informações ali pelas diversas sanções publicadas com base no artigo 87 e 88 da 866. As sanções dessa lei anticorrupção empresarial, elas não afetam a responsabilização e as penalidades nessas outras áreas. Aqui, lembrando, ilícitos na área de licitações e contratos. E com isso, meus amigos, eu tentei trazer uma pequena novidade, que é a mais recente aplicação da lei anticorrupção empresarial. Lembrando desde o início que
A diferença entre controle e auditoria deve ser observada. É isso que eu pretendo fazer a análise da nossa conclusão. É que observe, talvez, quando os tribunais de contas passam agora a fazer aquela questão da análise das contas de governo, das contas do presidente da República, ele pode adotar aquele viés de auditoria lá do censo. Ou seja, nas contas de governo, talvez nós possamos começar a discutir se os controles estão funcionando nela. O TCU hoje, na verdade, estuda isso. É que o TCU hoje, em parceria com a OCDE, ele examina a questão do exercício das auditorias financeiras, que eu até sou um crítico do nome. Eu acho que deveria chamar auditoria de finanças, porque a auditoria financeira tem aquele outro foco que nós já falamos do objeto. As auditorias de finanças, você poderia examinar a questão de pareceres sobre todos os sistemas de controle, porque lembra, um dos principais aspectos da auditoria, das ações de auditoria, no sentido geral, é verificar se os controles estão funcionando. Um aspecto interessante, quando o nosso amigo Bugarin, no avião, reclamou do colega que estava com o seu celular ligado, ele nada mais fez do que o controle social. E quando o colega, de uma certa maneira, acabou recuando e desligando o telefone, porque no final ele acabou fazendo isso, não sei se vocês recordam da manifestação dele, significa que se a gente fosse fazer uma auditoria desse controle social, ele funcionou, né? Porque ele desligou o celular. Bom, e detalhe, talvez se ele não tivesse reclamado, a pessoa tivesse continuado com o celular ligado. Por fim, no foco da relação entre corrupção e impunidade, eu gostaria de dizer o seguinte: o nosso objetivo aqui não era discutir o controle interno e a prevenção da corrupção. Eu volto a insistir, me parece que a prevenção da corrupção passa por simplificação de processos. O ministro Sherman trouxe uma consideração aqui. Uma licitação na Coreia do Sul demora 30 minutos, é a mais demorada. Ou seja, significa que é um procedimento muito simples. Significa então que os níveis de corrupção vão reduzir possivelmente, porque tudo que é muito simples facilita o controle e facilita até a gestão. Agora, eu penso, uma boa parte da doutrina, que o problema do Brasil não é a corrupção. Corrupção tem na Alemanha, tem nos Estados Unidos. Eu até costumo brincar que a corrupção na Alemanha é muito maior que aqui no Brasil, porque nós temos 500 anos de corrupção, a Alemanha tem muito mais do que 500 anos de corrupção. Mas a diferença entre o Brasil e a Alemanha é que no Brasil ainda paira, lamentavelmente, a impunidade. É que na Alemanha, se você chegar ao corrupto, ele vai ser preso, vai ser responsabilizado por aquilo, no sentido estrito da palavra. No Brasil, a gente sabe que, lamentavelmente, ainda não chegamos nesse padrão cultural. Então, eu vejo que o problema maior do Brasil não seria a corrupção, seria a impunidade. E como controlar, então, a questão de corrupção e um foco maior na impunidade? Para terminar de uma maneira de vez, ainda dentro do meu tempo, que eu, dentro daquela ideia de auditoria e controle, eu estou controlando o tempo aqui, é importante. Eu faço minhas palavras do nosso amigo Bugarin, que já tinha prestigiado as manifestações do ministro Biratã. Não é de hoje, meus amigos, que o ministro Biratã nos ensina, já nos ensinou durante muito tempo no TCU, que a área mais importante que esse Brasil deve se dedicar é a educação. Eu lembro sempre o ministro Biratã falando isso. Salvo melhor juízo, falou inclusive nas suas palavras de despedida do tribunal. É que se nós dermos educação, o conjunto da obra melhora. Nós poderemos chegar um dia ao estado da arte. É que se nós dermos educação, melhora a saúde. Porque a pessoa com a educação não vai tomar água contaminada, ou pelo menos vai ferver a água antes de tomar. São coisas básicas. A pessoa, o cidadão com educação, passa a controlar os seus direitos. O doutor Paulo vai poder pedir para o cara desligar o celular e a outra pessoa vai desligar o celular sem reclamar. Então, eu acredito que talvez o maior investimento, parafraseando a posição do ministro Biratã, que não é gasto, né, ministro? O maior investimento que esse país pode fazer, com todo respeito, não é em estádios para a Copa, não é só em portos, não é só em estradas, é em educação, porque educação é a estrada para o futuro. Agradeço muito a colaboração de todos, a atenção de todos. Eu queria fazer uma
sem ficar calado. E ele, nosso chefe da Procuradoria-Geral da República, o Adonis, falava comigo aqui, queria saber onde foi que você cursou fez pedagogia para trazer essa didática e mostrar a competência de uma forma que chegou a todos nós, a sua palestra, e que nos tocou profundamente. Porque muitas vezes você tem o conteúdo, tem a competência, mas a forma de transmitir é um dom, e você vai buscar quando estuda a didática. Aí eu estava falando que o que dá de palestra nesse país, em cursos de formação, lhe deu também essa formação pedagógica. E o outro fato é o seguinte: como você falou naquele advogado que foi fazer a sustentação oral da Petrobras, ele não fazia por desconhecimento. Era um conhecimento que havia, eu posso dar um depoimento, na Petrobras, de que ela estava além da lei, estava acima da lei, ao ponto de que uma vez o presidente da Petrobras negou ao serviço de auditoria, que foi lá designado para cumprir a sua missão, o fornecimento de dados, dos dados necessários para se verificar a denúncia que havia chegado ao tribunal, sob a arguição de um novo sigilo, o sigilo comercial. Não era o bancário, não era o fiscal, o sigilo comercial. E aí, remeto e concluo com o último ponto. Aquela relação com o judiciário. Na minha despedida, nessa forma de dizer realmente o que penso, eu disse à época ao presidente do Supremo, estava acompanhado do ministro Benjamin, eu me despedia da presidência do tribunal e logo mais do tribunal, e apresentava o Benjamin Zimler, que era o meu sucessor, o ministro Benjamin Zimler. Eu dizia à época ao presidente do Supremo, que sempre considerei, desde os meus tempos de estudante de direito, o Supremo Santuário Sagrado da minha devoção. Mas eu pedia naquele momento que o presidente do Supremo não permitisse que esse santuário sagrado da minha devoção pudesse, nas decisões do tribunal, depois de exaustivamente investigar os casos de corrupção, e quando era alvo de mandado de segurança, a concessão de liminares, que é dada com o intuito de se estudar o mérito e com prazo regimental estipulado para a devolução, pudesse percorrer 5, 8, 10 anos sem que a matéria fosse votada, porque a liminar convertia-se em sentença. O que hoje a Petrobras atravessa, André, você que está lá no dia a dia das sessões de Câmara e de plenário, o Sherman também, não tem aquela história da crônica anunciada? Pelo menos eu já anunciava nos meus votos, há 8, 10 anos, o que lamentavelmente hoje nós presenciamos. Talvez seja a certeza da impunidade que você acabou falando. Gostaria de agradecer a excelente palestra do ministro André e registrar, ministro Biratã, que Vossa Excelência, quando integrante do Tribunal de Contas da União, iniciou um trabalho denominado Home Desk, em que servidores prestavam seus serviços em casa, está sendo reconhecido hoje pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em que o presidente Lazzarini está implantando nos moldes em que é constituído e pensado por Vossa Excelência. Então, mais uma vez, destacando a diligência, a presteza e o olhar para o futuro, com que o senhor sempre trilhou seus passos.
Mas gostaria também de registrar que o Conselho Nacional do Ministério Público, ele tem feito parcerias constantes com o TCU na busca de praticar exercícios, né, de eficiência de gestão, de modo a que, dentre esses conhecimentos, se busque efetivar o melhor aperfeiçoamento das unidades ministeriais. E aqui nós ouviremos em seguida do Dr. Adonis, e que bem conhece a missão do Conselho em não apenas transmitir aquela ideia de um órgão punitivo fiscalizatório, mas, sobretudo, um órgão que foi constituído, a exemplo do CNJ, com o objetivo de aperfeiçoar as instituições. Participamos da Comissão de Planejamento Estratégico e impressiona os inúmeros projetos de boas práticas existentes no Ministério Público, visando acalentar esta sociedade que, infelizmente, está sensível com tanta impunidade. Com essas palavras, encerro esta participação do ministro André, informando a todos os participantes que eventuais dúvidas ou esclarecimentos poderão ser encaminhados à organização, que posteriormente serão entregues ao ministro André. Muito obrigado. Neste momento, o senhor presidente da Fundação Instituto Delmiro Gouveia para o Desenvolvimento, Dr. Sabino Henrique Eupídio de Carvalho, fará a entrega do certificado de participação ao palestrante, o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Dr. André Luiz de Carvalho, e ao presidente da mesa, o senhor advogado e conselheiro nacional do Ministério Público, representando o Senado Nacional, Dr. Leonardo Carvalho.